Olá, pessoal. Vamos, então, à segunda parte aqui da nossa apresentação. Deixa eu apresentar aqui os slides, né? Acho que já está a tela inteira para vocês, ou não? Rapidinho, acho que agora vai ficar. Pronto, então vamos lá. Como a gente combinou, vamos falar aqui desses 4 principais neurotransmissores, né? O glutamato, o GABA, dopamina e serotonina, e deixar a nora e a acetilcolina para estudar junto com o sistema nervoso autônomo, né? Então, o primeiro deles é o glutamato. Eu já tinha comentado com vocês que é o principal neurotransmissor excitatório e que, numa reação simples, ele se converte no principal inibitório, que é o GABA, ácido gama-aminobutírico, né? Então, nós vamos ter várias vias neuronais para esses neurotransmissores, e aí você vai lembrando que, quando tiver o glutamato, ocorre uma excitação do neurônio pós-sináptico. E quando tem o GABA, vai haver uma inibição do neurônio pós-sináptico e da função dele, portanto. Então, aí está o GABA, né, a conversão do glutamato em GABA através da enzima glutamato descarboxilase. E aqui eu queria mostrar, só como exemplo mesmo, o receptor do GABA, uma configuração aqui para o receptor do GABA, né, mostrando que ele tem um sítio para o GABA, um sítio de ligação para o GABA, propriamente dito, e um sítio para os benzodiazepínicos, diazepam, bromazepam, clonazepam, alprazolam, que são medicações utilizadas como ansiolíticos, para diminuir a ansiedade, né, e sedativos também, né, que dão sono. E o fenobarbital, que é um anticonvulsivante. Então, todos esses medicamentos aqui são medicações que vão utilizar esse sítio aqui dos benzodiazepínicos. E o que o receptor do GABA faz? Ele é um canal iônico, é um dos exemplos de canal iônico, receptor do tipo canal iônico, que tem um poro que permite a passagem do cloreto, né? Então, aqui a gente está com uma vista como se fosse uma vista de cima do receptor, né, por cima. E aí o cloreto vai atravessar esse poro para dentro da célula, hiperpolarizando essa célula. Se a célula normalmente em repouso já tem o interior mais negativo, se eu coloco o cloreto para dentro, significa que ela vai ficar hiperpolarizada, vai ficar mais negativa ainda e, portanto, mais inibida. Por isso, esse receptor é um receptor relacionado à redução da atividade neuronal, à diminuição da excitabilidade, que é a característica, portanto, do neurotransmissor GABA, né? Muito bem, o terceiro dos neurotransmissores importantes é a dopamina. Tá, aqui temos a tirosina como aminoácido, né, que serve de origem para ela, tirosina hidroxilase, forma L-dopa. A L-dopa sofre uma nova conversão pela dopa descarboxilase em dopamina. Pronto, temos aqui a dopamina. Mas se a gente for para um outro tipo de neurônio, um neurônio que não é dopaminérgico, produtor essencialmente de dopamina, mas sim um produtor essencialmente de noradrenalina, vai haver mais uma reação, que vai ser a da dopa, através da dopa beta-hidroxilase, DBH, produzindo a noradrenalina. Então, o neurônio noradrenérgico, ele vai se utilizar do produto da dopamina com uma nova reação convertendo, então, essa dopamina em noradrenalina. Então, veja, do mesmo jeito que a gente viu lá a conversão do glutamato em GABA, temos aqui a conversão da dopamina em noradrenalina. Mas a nora, a gente já conversou dizendo que vamos falar sobre ela em outro momento, né? Muito bem. E aqui, pessoal, a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase nas vias da dopamina, as vias dopaminérgicas. E eu representei aqui, eu fiz esse desenho para vocês, né, para representar de uma forma mais simplificada aqui o encéfalo, né? Temos aqui a vista do tronco encefálico, né? Temos a vista aqui das vias principais dopaminérgicas. O número 1 é a via mesocortical. Então, vamos só lembrar o seguinte, o tronco encefálico, ele é composto, a parte mais baixa dele é a do bulbo. Vocês estão estudando isso na fisiologia cardiovascular, né? O bulbo contém os centros cardiorrespiratórios. A segunda parte intermediária, né, é a da ponte. E a terceira parte, a mais alta, aqui de onde estão saindo essas linhas coloridas, é o mesencéfalo. Atrás dele tem o cerebelo. Então, daqui do mesencéfalo, nós vamos ter a saída das principais vias dopaminérgicas. E é por isso que algumas delas recebem
esse início aqui, esse prefixo meso, de mesencéfalo, né? Então, se uma via, como essa via número 1, sai do mesencéfalo e vai até o córtex lá na frente, nós temos a via mesocortical, que é uma via importante na ativação do córtex, portanto, das funções executivas, não é? Da resolução de problemas, a parte cognitiva fica ativada por essa via. Então, é uma via muito importante. A gente não quer que essa via seja inibida por uma medicação, e, infelizmente, isso ocorre através do uso dos antipsicóticos, né? A segunda via, que é a via mesolímbica, sai do mesencéfalo, né? O 2 aqui, o azulzinho escuro, sai do mesencéfalo e vai até essa parte mais central do cérebro, que é onde está o sistema límbico. E vocês vão estudar tudo isso melhor em neuroanatomia. Aqui é só uma vista bem simplificada. A terceira via, sim, essa via mesolímbica é relacionada às emoções. É exatamente ela que está hiperativada, né, no fenômeno da psicose, que precisa ser inibida, mas as outras vias não precisavam ser inibidas, né? A terceira via, nigroestriatal, sai da substância negra, que é uma parte do mesencéfalo, então não é meso, mas é porque é uma parte do mesencéfalo chamada substância negra, e por isso nigroestriatal, porque vai até a estrutura chamada estriado, que também está relacionada às emoções e à parte motora. Uma parte do estriado é mais o estriado emocional, digamos assim, alguns dizem o estriado psiquiátrico, e o outro é o estriado motor. Nós estamos nos referindo aqui ao estriado motor, que é aquele que, se for lesionado, se houver lesão nessa região, como ocorre na doença de Parkinson, o paciente fica com alterações de movimentos, com tremores, por exemplo, que a gente chama de parkinsonismo. E se isso for induzido por antipsicóticos, ou outras medicações que possam fazer isso, nós vamos chamar de parkinsonismo induzido por fármacos, PIF, ok? A quarta via dopaminérgica é a via túbero-infundibular, o nomezinho mais esquisito é esse, né? Mas vamos lembrar só do infundíbulo, que é uma estrutura aqui em amarelo, que relaciona o hipotálamo com a hipófise. Depois vocês olham numa figura anatômica melhor. A relação do hipotálamo com a hipófise, vocês vão estudar isso melhor, é que o hipotálamo manda hormônios que vão induzir a produção hormonal ou a secreção hormonal pela hipófise, né? Porque alguns hormônios hipofisários, na verdade, são hormônios do hipotálamo e a hipófise apenas libera. Outros, ela secreta, ela produz mesmo, sob o estímulo do hipotálamo. E, às vezes, ela tem uma secreção inibida. No caso da prolactina, do hormônio prolactina, a secreção da prolactina é inibida por uma substância do hipotálamo, que é exatamente a dopamina. Bom, então qual é a consequência da gente usar uma medicação como antipsicótico que bloqueia a dopamina nessa via? Ela vai deixar de inibir a secreção de prolactina, a prolactina aumenta, ou seja, nós temos uma hiperprolactinemia, ou seja, excesso de prolactina na corrente sanguínea, e aí ela vai induzir os efeitos desse hormônio, que é o quê? A lactação, produção de leite, e aumento da glândula mamária. Então, você vai ter uma mulher fora do período gestacional produzindo leite, secretando leite. Ou você vai ter um homem que tem uma glândula mamária aumentada, que é o que a gente chama de ginecomastia. Então, esses efeitos adversos são todos relacionados ao uso de antipsicóticos, né? A inativação da dopa na via mesocortical diminui a função cognitiva, na nigroestriatal diminui o controle de movimentos, então fica com tremores do tipo parkinsonismo, e na via túbero-infundibular permite a liberação excessiva de prolactina e esses fenômenos da ginecomastia e da galactorreia. Muito bem, então a gente só queria, na verdade, inibir a dopa na via mesolímbica, mas não conseguiu. Isso é um efeito, esse conjunto de efeitos são mais típicos dos antipsicóticos de primeira geração. E é por causa disso que eles são chamados antipsicóticos típicos, enquanto os de segunda geração fazem menos isso e são chamados de atípicos. Eles são melhores por essa razão, né? Agora vamos entender por que eles conseguem escapar um pouco desse problema de reduzir a dopamina em todas as vias, né, ao invés de reduzir apenas na via mesolímbica. Então vamos lá tentar entender melhor esse fenômeno. Essa figurinha é mais complicada, mas vamos imaginar de novo o tronco encefálico,
o córtex, né, a presença do mesencéfalo, que é a parte mais alta, né, do tronco, e a relação aqui pelas vias, né, por certas vias do mesencéfalo com o córtex. Só que nós vamos dar um destaque aqui para um circuito mais complexo, que não é só o das vias dopaminérgicas, mas sim a interação de diferentes vias para a inibição da produção de dopamina. Para simplificar isso aqui foi só para vocês verem mais ou menos onde é que fica o estriado, núcleo accumbens, que é também um dos núcleos da base, onde é que fica aqui o mesencéfalo, o córtex, para vocês olharem isso, essas posições, e a gente vai tirar essa figura de fundo, a figura aqui do encéfalo, certo? Vamos tirar esse contorno e deixar os circuitos. Então, memorizem aí, visualizem isso, gravem, né? Para a gente olhar agora apenas o circuito mesmo dos neurotransmissores. Então, aqui estamos com eles, essas duas elipses aqui, rachulhadas aqui meio de roxo, acho que é o roxo isso, né? Um azul, né? Talvez um azul clarinho, o roxo, na verdade, esse neurônio GABAérgico é que é roxo, né? Então, essas duas esferas aqui meio azuladas, elas são parte do tronco encefálico, enquanto essas outras duas aqui, nós temos o núcleo da base, né, o núcleo accumbens, lá no miolinho do cérebro, né, que tem a ver com aquela coisa dos movimentos, né, involuntários, incoordenados, né, e essa parte mais alta que é a parte do córtex, tá? Aí vamos visualizar cada pedacinho para a gente entender bem isso, não ficar confuso, tá? Vamos decifrar isso aqui. Olhando primeiro para o neurônio glutamatérgico, esse neurônio aqui vermelho, né? Lembrando, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório. Então, um neurônio glutamatérgico significa produtor de glutamato, ergos, energia, né? Então, ele vai produzir o quê? Glutamato. Está aqui essas bolinhas vermelhas representando o glutamato. Como o glutamato é excitatório, qual o efeito dele nesse neurônio aqui roxinho GABAérgico? Vai ser um efeito positivo, excitatório. Então, ele vai se ligar lá ao seu receptor, no neurônio GABAérgico, e vai excitar esse neurônio. Esse neurônio GABAérgico, por sua vez, se ficou excitado, vai produzir o seu produto. Qual é o produto de um neurônio GABAérgico? O GABA. Então, é uma coisa bem lógica, né? O neurônio GABAérgico, assim como o glutamatérgico produziu glutamato, o GABAérgico produz o GABA. Só que o GABA, nós dissemos, é o principal neurotransmissor inibitório. Então, lá na substância negra, no tronco encefálico, que é a origem de uma das vias dopaminérgicas, como a gente viu, o GABA vai ser inibitório para o neurônio dopaminérgico. Ou seja, vai evitar que ele produza dopamina. Com isso, a gente tem a redução de dopamina, mas uma redução fisiológica. Não estamos falando aqui de remédio. Isso daí faz parte do balanço geral da regulação da dopamina pelo organismo, tá? Muito bem. Aí vamos olhar aqui esse outro neurônio que contrabalança um pouquinho, melhor dizendo, ele faz parte, na verdade, do circuito, que é o neurônio serotoninérgico, produzindo aqui a serotonina, que é 5-HT, que, por sua vez, vai interagir de volta aqui com o neurônio glutamatérgico, num receptor específico, chamado receptor 5-HT2A. 5-HT de 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina, receptor 2A, é um subtipo. Grava só isso, tá? É um subtipo de receptor de serotonina, mas que vai ter um papel muito importante. Nós vamos já entender por quê. Então, veja, o que esse neurotransmissor serotonina vai fazer nesse neurônio? Ele vai ativar, certo? Então, desse circuito aqui, nós só temos uma parte inibitória, que é lá a do GABA. As outras duas aqui vão ser excitatórias. Então, a serotonina age nesse neurônio glutamatérgico aqui, no alto à esquerda, que o meu cursor eu acho que não está aparecendo aí para vocês, né? Então, aqui no alto à esquerda, onde tem 5-HT2A, e as bolinhas azuis representando o neurotransmissor serotonina, esse neurotransmissor serotonina vai se ligar ao seu receptor no neurônio glutamatérgico, e o receptor é o 5-HT2A. Com isso, o neurônio glutamatérgico fica ativado, certo? E aí ele vai manter esse circuito. Ele ativado vai ativar o GABAérgico, e por sua vez produz GABA, que inibe o dopaminérgico, e a dopamina cai. E assim a gente fechou o circuito, tá? Esse circuito globalmente reduz a dopamina. Mas e se a gente quiser evitar essa redução para dar uma compensada naquele problema
dos efeitos adversos que eu comentei agora há pouco, dos antipsicóticos, que reduzem todas as vias de dopamina. Como é que a gente poderia fazer? Bastava a gente ter um remédio que bloqueasse essa ligação aqui da serotonina no receptor dela, no neurônio glutamatérgico. Acontece que os antipsicóticos de segunda geração fazem exatamente isso. E essa é a forma de evitar que o neurônio glutamatérgico produza o glutamato, portanto, ele não vai ativar o neurônio GABAérgico, que não vai liberar GABA e que, portanto, não vai inibir o neurônio dopaminérgico e a dopamina vai ser secretada. E assim, a gente compensa um pouquinho a redução da dopamina lá nos núcleos da base, diminuindo aqueles efeitos que são chamados de extrapiramidais, ou parkinsonismo induzido por drogas, por fármacos, né? Que são aqueles tremores que eu mencionei. Então, com isso, você contrabalança, porque deixa de inibir a produção da dopamina. E aí faz uma certa compensação. Existem outros dois circuitos que têm a ver também com esses mecanismos dos antipsicóticos de segunda geração, os atípicos, né? Mas eu quis deixar apenas esse aqui como modelo, que se vocês já compreenderem, vai ficar muito interessante para vocês entenderem como é que se dá a diferença do uso clínico de medicações. Ah, Fabrício, mas a gente não está estudando farmacologia, a gente está estudando fisiologia. Mas é que esse modelo, ele é muito interessante porque mostra a ação aqui dos vários neurotransmissores que a gente comentou, que são os mais importantes, tirando aqui a acetilcolina e a nora, mas enfim, nós estamos falando aqui de uma boa parte deles, dos quatro dos 6 mais importantes, né? E está num circuito só, então a gente vê a interação complexa que ocorre entre eles. É um mecanismo fisiológico aqui, só que a gente modificou através de ação de fármaco. E aqui eu estou colocando, né, um exemplo desses fármacos, né, aqui do lado esquerdo, no alto, que é a quetiapina bloqueando o receptor 5-HT2A. Então, esses antipsicóticos, ao invés de bloquearem só o receptor de dopamina, para evitar o fenômeno psicótico, eles também bloqueiam 5-HT2A e acabam diminuindo a inibição da dopamina e contrabalançam um pouquinho aqueles efeitos adversos. Então, essa aqui seria talvez a mensagem principal dessa segunda parte do nosso encontro, tá? Para a gente concluir, vamos falar do quarto neurotransmissor, que é a serotonina. Então, aqui as duas reações a partir do triptofano, que ela é produzida, armazenada numa vesícula, transportada aqui pelo VMAT2, vai para a vesícula, fica lá até ser o neurônio ativado e ela ser liberada, certo? Muito bem, tem duas formas dela ser terminada. Lembra que a gente comentou que o neurotransmissor tem que ter sua ação terminada. Ou ele se dissipa para longe, ou ele vai sofrer a ação de uma enzima, degradando, ou ele vai ser recapturado pelo neurônio pré-sináptico. A serotonina tem 2 desses mecanismos. Um deles é ser transportada de volta para o neurônio pré-sináptico, através do SERT, que é o transportador de serotonina, não é? E aí ele passa a ser armazenado de volta, ele é recapturado, recaptado pelo neurônio pré-sináptico, e isso termina a ação dele no neurônio pós-sináptico. A segunda forma dele ter a ação terminada é através de uma enzima que o degrade, que é a monoamino oxidase, principalmente a MAO-A. Então, só para a gente mostrar aqui alguns exemplos de formas de terminar a ação de neurotransmissores. Então, veja, pessoal, não estou apresentando para vocês todos os detalhes do término e dos mecanismos de ação de todos os neurotransmissores. Estou mostrando alguns modelos que vocês possam aproveitar para se familiarizar com formas, mecanismos, né, meios de iniciar, meios de modificar a ação celular, meios de terminar a ação do neurotransmissor e um circuito complexo que sirva como modelo de interação entre eles. São modelos aqui que eu estou apresentando para que depois vocês vejam isso em outros momentos e venham a enriquecer aí o repertório de vocês de compreensão desses fenômenos. Só colocando também, como a gente falou da medicação antipsicótica, eu vou dar um exemplo também de um antidepressivo que age exatamente no transportador de serotonina. Então, aqui seria a recaptura pelo neurônio pré-sináptico, né, da serotonina, 5-HT, vindo aqui pelo SERT e retornando para o neurônio pré-sináptico. Eu até coloquei aqui um outro receptor da serotonina, o 5-HT1A, que tem um papel em outras condições que a gente não vai comentar, né? E você pode ter, então, medicações que bloqueiem essa recaptura
aumentando a disponibilidade da serotonina para o neurônio pós-sináptico, e isso é associado a uma melhora dos quadros de humor. Aqui um exemplo é essa classe de antidepressivos, ISRS, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, da recaptura desse neurotransmissor, e alguns nomes de substâncias que vocês vão estudar melhor mais à frente, ok? Então, pessoal, com isso aqui, eu penso que a gente vai terminando esse nosso primeiro encontro, digamos assim, as 2 etapas desse primeiro encontro. Eu vou deixar o material disponibilizado também, e nós vamos ter um encontro presencial para vocês tirarem as dúvidas de vocês, ok? A gente vai finalizando esse nosso encontro agora. Um forte abraço.